Fala, jovem! Mais uma devocional, palavra de vida, mais uma devocional especial. Essa devocional é a ministração nossa, em uma das nossas congregações, na AD Planalto, que tem como pastor o pastor Marlon e é presidida pelo presidente da nossa igreja, pastor Valci. Mas antes de você assistir a ministração, curta este vídeo, compartilhe, espalhe pelos seus grupos de WhatsApp, pelos grupos de trabalho, grupos de família, porque nós temos uma meta de chegar a 1.000 inscritos até o final de dezembro, até o final desse ano. Então, conto com todos vocês. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus. Em um culto como esse, irmãos, nós, quando falamos em família, é claro, irmãos, que toda família, ela tem um problema. Toda família tem um problema. Não venha querer enfirular, fala, não, a minha família é perfeita. Não, todas as famílias têm problemas. Às vezes, as confusões dentro de uma casa começam por causa de um copo de leite, por causa de um pacote de bala, por causa de um pacote de chips. É verdade ou não é, irmãos? É verdade, pode abrir aí. Às vezes é uma peça íntima que está pendurada onde não deveria estar. Então, às vezes, essas coisas menores trazem os problemas dentro da família, que são comuns. Se nós formos olhar para a palavra do Senhor, nós vamos ver que as famílias dos patriarcas às vezes tiveram problemas mais diversos. Então, não é a nossa família que vai ser perfeita. Agora, nós precisamos lutar pela nossa família. Nós precisamos diariamente fazer como Jó, orar pelos nossos filhos, colocar a nossa casa diante do Senhor e pedir a Ele que a nossa família, ela seja uma bênção aonde ela está inserida, que a nossa família seja uma bênção nesta terra. Amém, queridos? Então, com base neste salmo, que é um salmo de Davi, nós queremos extrair dele, pelo menos, 6 passos para se ter uma família segundo o coração de Deus. Quando nós falamos de salmo, nós temos salmo de louvor e adoração, salmos de lamento, salmos de ações de graça, salmos de romagem, salmos reais, salmos sapienciais e salmos imprecatórios. Esse salmo, Salmo 86, ele é incluído na categoria de salmo de lamento. Ele é um salmo onde Davi, ele externa a sua confiança e a sua fé em Deus. Ele está se dirigindo a Deus com humildade, reconhecendo a grandeza desse Deus e a bondade desse Deus. Ele apela também aqui à compassividade, à misericórdia de Deus, porque tudo indica que, nesta ocasião, nós não sabemos bem, boa parte dos estudiosos defendem que a ocasião da escrita desse salmo tenha sido durante as perseguições que Davi sofreu por parte do seu sogro Saul, que por um acaso também era rei de Israel. Então ele vai pedir a Deus orientação, proteção e misericórdia. Tá bom, irmãos? Davi é para nós um retrato para todos os crentes de todas as épocas, porque ele enfrentou, além dessa perseguição por parte do seu sogro, discórdias e problemas familiares, uma tentativa de golpe de Estado liderada pelo seu próprio filho Absalão. Então, é possível nós vermos aqui nesse salmo o retrato de um homem que confia em Deus. E aqui então nós queremos, a partir de agora, extrair 6 passos de lições para se ter uma família segundo o coração de Deus. O primeiro passo é manter uma vida de oração coletiva contínua. Então peço aos irmãos, por favor, que continuem com as suas Bíblias abertas no Salmo 86, para que nós possamos acompanhar. Manter uma vida de oração coletiva. Quando eu falo em coletivo, é mais de um, irmãos. Pastor, mas eu oro. A sua esposa precisa orar, os seus filhos precisam orar, todos da sua família, todos da sua casa precisam cultivar.
manter uma vida de oração. Mas não é aquela oração individual, mas é uma oração na coletividade. Nós nos reunimos, hoje nós vamos orar. Hoje nós vamos fazer um culto doméstico, sei lá como é que você dá o nome, mas que você tenha um momento de oração com a sua família. E o salmista Davi, aqui, nos versículos de número 1 até o 3, olha como é que ele inicia esse salmo. Inclina o teu ouvido ao Senhor, ouve-me. Isso é o início de uma oração, irmãos. Isso é o início de uma oração de uma pessoa que está angustiada, de uma pessoa que está atravessando dificuldade, de uma pessoa que está atravessando momentos difíceis na vida e que sabe que apenas e unicamente através da oração ele receberá o poder, a força para poder vencer as mais diversas circunstâncias. Versículo 2. Preserva a minha alma, pois sou santo. Davi está falando aqui. O Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. Eu sou santo, ou, na outra tradução, eu sou justo. Então, a oração coletiva precisa partir desse princípio de que nós mantemos uma vida de intimidade e de comunhão com Deus, de forma que, quando nós chegamos diante do Senhor, Ele sabe muito bem quem nós somos. Amém ou não, irmãos? Amém. Versículo 3. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. É alguém que está atravessando um momento de angústia, irmãos? Será que qual é o tempo que nós temos passado juntos em oração com as nossas famílias? Por quê? Como nós falamos, Davi ele está diante de uma circunstância difícil. Se realmente foi nas épocas das perseguições de Saul, Davi estava longe de casa, estava longe dos seus familiares, estava errante em terras estranhas. Então ele se volta para o Senhor, entendendo que o Senhor pode lhe trazer resposta, que o Senhor pode manifestar a sua compaixão, a sua misericórdia sobre a sua vida. Amados, quando as circunstâncias difíceis chegam, quando os problemas batem a nossa porta, nós temos duas opções. Ou nós seguimos pelo caminho da reclamação, da murmuração, do lamento, aí fica lamentando, ó Senhor, ó, tem aquele filme, né, que passa lá você conhece bem, ó vida, ó céu, ó não sei o que. Tinha aquele personagem do desenho também, um gato, que falava, ficava se lamentando, ó vida, ó céu, ó não sei o que. E tem tanto crente assim, irmãos. Chega a doença, chega o desemprego, chega a notícia ruim, ao invés de buscarmos o caminho da oração, ao invés de buscarmos o caminho no Senhor, uma solução no Senhor, nós começamos a murmurar, a reclamar, a blasfemar. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele é aquele quem tem ouvido as nossas orações. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos para mim. Atende ao meu clamor. Precisa ser a oração das nossas famílias. As nossas famílias precisam buscar ao Senhor, manter uma vida de oração coletiva contínua. Davi buscou ao Senhor por quê? Ele confiou em Deus. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai falar o quê? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam. As coisas, as circunstâncias podem estar ruins, mas eu busco ao Senhor em oração, tendo certeza, confiando que no momento oportuno Ele trará a sua resposta e a sua providência sobre a minha vida. Como anda a sua vida de oração? Segundo passo, versículos 4 e 5.
Segundo passo é ter Deus como fonte da sua alegria nesse mundo. Olha o versículo 4. Regozija a alma do teu servo. Quem é que pode trazer a verdadeira alegria ao nosso coração, a não ser Deus através do Espírito Santo? Porque o mundo, irmãos, está aí, ó. Vamos ficar um minutinho em silêncio, ó. O mundo está procurando isso aí. Ali, na esquina. Para eles, aquilo ali é diversão. Para eles, aquilo ali é alegria. Mas daqui a pouco, 10 horas, 11 horas da noite, eles vão para casa. E o vazio da sua alma lhes procurará encher. O vazio da sua alma tomará conta dos seus corações. Porque a droga, ela não pode trazer alegria. O sexo, fora dos parâmetros bíblicos, não podem trazer alegria. As bebidas não podem trazer alegria. O dinheiro não pode trazer alegria. Mas a nossa alegria está em termos a comunhão com o Senhor. A nossa alegria provém de Deus. Deus é a fonte da nossa alegria nesse mundo. Regozija a alma do teu servo, pois para ti, Senhor, elevo a minha alma. Para ti, Senhor, eleva a minha alma. Versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom. Irmãos, nós temos um Deus misericordioso, nós temos um Deus bondoso. Quantas vezes no momento de angústia, de luta da família, mas será que Deus não existe? Parece que eu nem existo para Deus. Olha, irmãos, nosso Deus é bondoso. Mas por que eu estou passando por isso? Não sei. Vai orar, vai descobrir você por que é. Eu não tenho explicação, o pastor da igreja não tem, mas na palavra do Senhor e na comunhão com o Senhor, Ele vai te mostrar o porquê. Ele vai te fazer entender o porquê você está atravessando isso, o porquê a sua família está atravessando isso. Pois para o Senhor elevo a minha alma. Mas o versículo 5 nos chama a atenção para uma coisa. Pois tu, Senhor, é bom e pronto a perdoar. Boa parte dos estudiosos entendem que é o momento em que Davi comete aquele grave pecado de adulterar e cometer um assassinato. Então ele se arrepende, Salmo 51 fala isso. E volta-se para Deus, por isso que ele fala, o Senhor é bom e pronto a perdoar. Mas existe uma verdade intrínseca nesse texto, de que muitos já perderam a alegria por conta de pecados cometidos e não confessados. O pecado cometido e não confessado ao Senhor, ele tem roubado a alegria de muitas vidas. Ele tem roubado a alegria de muitos servos e servas do Senhor. Ele tem roubado a alegria de muitas famílias. Mas nós precisamos entender que o Senhor é misericordioso. E em 1 João capítulo 1, versículo 7 nos diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 2,1 diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aos Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Confesse os seus pecados diante do Senhor. Confesse os seus pecados ao Senhor. Busque ao Senhor em oração e receba perdão e receba alívio para a sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 28, versículo 13 nos diz que aquele que confessa os seus pecados ao Senhor e os abandona e os deixa, alcança a misericórdia. Portanto, o segundo passo, irmãos, é ter Deus como fonte da alegria neste mundo. Terceiro passo, louvar a Deus como único Deus
verdadeiro, versículos 8 até o 10. Entre os deuses não há nenhum como tu, ó Senhor, nem há obras como as tuas obras. Todas as nações que tu fizeste virão e adorarão diante de ti, ó Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grandes e faz coisas maravilhosas, somente tu és Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus. E a partir do versículo 2, o pau quebra. Fez isso, fez aquilo outro. Em nenhuma parte da Bíblia, Deus procura provar a sua existência. É fato, Deus existe e acabou. Acredite ou não acredite, Deus existe. Amados, diz o cientista, é claro que esses dados não se podem provar com muita exatidão, mas dizem os cientistas que no universo há aproximadamente 1 trilhão de galáxias. 1 trilhão de galáxias. Aí quando você está chegando já lá em 900 bilhões, você perde a contagem, aí você volta para contar, para poder dar 1 trilhão. Nós não conseguimos fazer essa conta. A nossa galáxia, segundo os próprios cientistas, até onde se pode ser observado a partir dos mais modernos telescópios, ela tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Mas é impossível você conseguir dar toda uma viagem na nossa galáxia. A nossa fita, cada célula do nosso corpo, com uma célula com informação de DNA, se nós esticarmos, vai dar aproximadamente aí 2 metros. O nosso corpo é composto por aproximadamente mais de 10 trilhões de células. Então você imagine. Então calcula-se que você estendendo todas as fitas de DNA que há num organismo, você vá e volte até a Lua aproximadamente 190 mil vezes. O que nós estamos querendo trazer com todas essas informações? Deus já sabe disso aí. Foi Deus quem criou isso aí. Esse Deus que o salmista está exaltando. E é esse Deus que a nossa família precisa louvar como o único Deus verdadeiro. Porque aqui está escrito, olha, versículo 8, entre os deuses. Não no sentido de haver outros deuses, não existe outros deuses. Ele está se referindo aqui aos falsos deuses adorados pelas nações pagãs. Mas aqui a certeza existe apenas um Deus, o Deus verdadeiro. E aqui, só nesse salmo, nós vamos ter 3 expressões hebraicas para o nome de Deus. A primeira delas é Yahvé, Ele é. A segunda é Elohim, Deus Todo-Poderoso. E a terceira é Adonai, Senhor. Ele é Todo-Poderoso, Senhor. Ele é Todo-Poderoso, Senhor. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós nos reunimos no domingo, o dia do Senhor, para adorá-lo e para servi-lo. É esse Deus, irmãos. E Davi está louvando aqui antecipadamente. Ah, mas é fácil. Davi já recebeu a vitória, não sei o que, já é rei. Não, Davi está aqui no calor da batalha. Davi está aqui no calor da provação. Mas ele está louvando ao Senhor antecipadamente. Porque o servo fiel ao Senhor, ele sabe o Deus a quem ele serve. A família sabe bem ao Deus a quem ela serve. E ela sabe que ela louva antecipadamente, porque a resposta vem do Senhor, a resposta é certa. E ela vem do Senhor sobre a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Esse, irmãos, é o Deus que criou todas as nações. Eu estou observando aqui, existe algumas irmãs aqui, que pelo que eu estou olhando, tem um cabelo grande.
E se for tentar contar o cabelo dessas irmãs, é impossível contá-los. A gente não, né? Graças a Deus. Mas é impossível contar o cabelo dessas irmãs. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem contado cada fio da nossa cabeça. Se você sair, tiver qualquer monte de areia nesse terreno baldio da frente, você pegar um punhado na sua mão e tentar contar, você não vai, você vai desistir. E diz-nos a palavra do Senhor que Deus tem contado todas as areias da praia do mar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que salvou você, é o Deus que perdoou você, é o Deus que ama você, é o Deus que cuida de você, é o Deus que cuida da sua família. Ele não desistiu da sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Quarto passo, é o mais difícil. É andar no caminho desse Deus verdadeiro. Versículo 11. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor. Quantos de nós temos pedido ao Senhor para ensinar-nos o seu caminho? O caminho do Senhor não é fácil. O caminho do Senhor, muitas vezes, é pedregoso, é cheio de pedregulhos. O caminho do Senhor, às vezes, nos leva às lágrimas, mas a certeza é que ao final deste caminho nós encontramos vitória, porque o Senhor é o nosso sustento e em toda a caminhada Ele está conosco. Mas existe uma verdade também nesse versículo, que o Senhor, eu andarei na tua verdade, a parte B. Qual é a verdade? A verdade, diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. E João capítulo 8, versículo 36, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a família precisa estar no caminho da verdade, e o caminho da verdade nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a verdade. Não podemos andar na mentira. Cristão não pode andar na mentira. O cristão não pode andar no engano. Porque o cristão uma vez já foi salvo. Ele foi liberto para andar na verdade, para andar em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Bendito seja Deus. E é impossível, irmãos, que haja uma divisão mental entre andar com o Senhor e andar no mundo. Deixe-me explicar isso aqui com uma fala do pastor José Wellington, presidente da nossa convenção geral, há alguns anos atrás. Às vezes vai se fazer festa na família, festa de casamento, festa de aniversário de filho, ou outras coisas qualquer, e nem todos os familiares às vezes são cristãos, que é comum. Aí o crente vai, faz a festa, os crentes vamos lá, oramos, aí daqui a pouco, quando começa o comes e bebes, tem um grupo dividindo lá, ó, chapando. Não é porque a minha família nem todos são crentes. Meus amados, nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Ou nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, ou então nós servimos logo ao mundo. Não pode haver disposição mental, não podemos estar divididos entre dois pensamentos. Mas nós precisamos estar completamente entregues ao Senhor. Apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele diz: que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que comunhão. Quantos jovens solteiros tem aqui?
Levanta a mão. Só tem 2? O restante é tudo casado? Levanta a mão, irmão. Tá com medo? Só assim Deus toca no coração do pastor, a gente ora. Casa, arruma casamento, em nome de Jesus. Amém. Por que o pastor perguntou isso, amados? Glória a Deus. Hoje, tem muitos jovens que estão titubeando em seus corações e estão pensando em buscar relacionamento fora do arraial do Senhor. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Não, pastor. É porque eu vou lá e eu vou resgatá-la, eu vou resgatá-lo e vou trazer para a igreja. Que certeza você tem que ela ou que ele vai vir servir ao Senhor com você? Quem me garante que ele ou ela não vai te levar embora para lá? Então você tome jeito. Em nome de Jesus. A gente está na escola, irmãos, eu sou professor, está ali, Suelen, sabe disso. A gente fica ali como agente 007, identificando os crentes e vendo se eles estão dando algum mole. Aí eu chego junto, tem uns que já desconfia, você é crente? Eu falo, descubra. Tem desses. Tem desses que desconfia, já fica meio assim, eu falo, descubra se eu sou crente ou não. Amados, a família precisa andar no caminho verdadeiro desse Senhor. Não, pastor, é que a minha mãe tá me enchendo o saco, que não sei o quê, e é ela que está te dando de comer. É o seu pai, então você cala a sua boca e vai ouvir o seu pai e sua mãe. A hora que você puder pagar alguma coisa, então você sai fora. Mas enquanto você estiver debaixo do lado da sua mãe, você faz o favor, calar sua boca, baixar sua cabeça e fica quieto. E se ele ou ela querer te dar umas palmadas, você fica quieto também. Depois, o pastor Marlon está aí, depois ele resolve. Amém? Pastor é para essas coisas. Então, amados, andar no caminho do Senhor. O quinto passo está nos versículos 12 versículos 12 e 13. Demonstrar gratidão a Deus por sua misericórdia, amor e salvação todos os dias. Versículo 12. Eu te louvarei, ó Senhor, meu Deus, com todo o meu coração, glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e tu livraste a minha alma do mais baixo inferno. Outras traduções vão falar sepultura. Tudo indica que Davi aqui havia acabado de passar por um perigo de morte. E ele está agradecendo a Deus por o Senhor lhe ter livrado. Então ele está externando aqui uma verdade que todos nós cristãos precisamos ter. Gratidão a Deus pela nossa salvação, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Quando? Todos os dias da nossa vida. Todo dia. Vou orar. Muito obrigado, Senhor, pela minha salvação. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua misericórdia. De manhã, meio-dia. Senhor, muito obrigado pela tua compaixão, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Mas não é feito aquele povo que fica repetindo, não. É de coração. Amém? Ter gratidão. Por quê? Davi está louvando ao Senhor por um livramento que Deus lhe tinha dado. Quantos livramentos que o Senhor nos dá que nós não vemos, irmãos? Os nossos olhos físicos não podem, às vezes, contemplar os livramentos espirituais pelos quais o Senhor nos permite passar. Então agradeça ao Senhor. Quantos maridos tem aqui? Levanta a mão. Maridos. Levanta a mão que é para a esposa ter certeza que você está animado. Muito bem. Os senhores já. Quantos de vocês que a esposa fez um bom almoço hoje?
Glória a Deus. Quantos dos senhores, eu estou desconfiado que esses irmãos aqui, eles fizeram, foi o almoço hoje. Amém? Ô glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que bênção, hein? Já agradeceram ao Senhor as suas esposas? Agradeceram? Olha, irmãos, hoje é porque nós almoçamos na casa da minha mãe. Mas domingo passado, Rosângela fez um almoço. Olha, comi com força. Vocês não sabem que a gente tem restaurante, então tem hora que a gente fica enjoado dessas coisas, de comida. Mas ela fez um almoço, irmão, uma salada de batata com ovo. Olha, e a gente quase que comeu pouco para sobrar para a janta. Então a gente precisa ter a gratidão às nossas esposas. Principalmente, irmãos, porque essas donas aí têm que te aturar. Não pense você que você é gente boa, que você é um camarada complicado, que larga a meia em qualquer lugar. Lá em casa a confusão gira em torno da meia, por quê? Tem 4 meses que Rosângela me deu 3 pares de meias novas. E toda semana ela fala que foi semana passada. Aí, lá em casa é um mistério das meias. Some tudo. E agora deu para assumir meia e cueca. De 3. Meu começou. Ela falou, você tá perdendo. A princípio eu rebatia, depois eu comecei a ficar falando. Falei, o Senhor vai revelar o que é. Ontem, ela pegou as roupas para lavar, desse pequenininho, Mateus César, até as meias dele sumiu. Eu falei, o problema não era eu. Então essas donas têm que te aturar. E não pense que é fácil. Mas as donas também não sabem, às vezes, que esse homem do Senhor está lá de madrugada pensando, como é que eu vou fazer para pagar isso? Meu Deus, tem misericórdia da minha família? Então, é gratidão em cima de gratidão. É as senhoras que precisam ser gratos a Deus pelos maridos que têm, e ser gratos aos maridos pelo amor e pelo cuidado, e aos maridos também serem gratos às suas esposas pela paciência, pelo amor. Bendito seja Deus. E a igreja, a família, precisa ser grato ao Senhor pela sua salvação, pelo seu amor, pela sua misericórdia, todos os dias. Glória seja ao nome de Jesus. O 6º e último passo. Confiar em Deus de todo o coração, mesmo que os ímpios se levantem contra nós. Versículos 14 ao 17. Ó Deus, os orgulhosos se levantam contra mim, e as assembleias de homens violentos buscaram a minha alma, e não te puseram diante deles. Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão, gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Ó, torna-te a mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, pelo bem, que aqueles que me odeiam possam vê-lo e fiquem envergonhados, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo
E assim